Oi, gente! Muito bom estar junto com vocês. Estamos na semana 3. Semana passada não tivemos as nossas células, né? Mas estávamos na nossa conferência e agora nós estamos juntos para a semana 3 e nós estamos em João, capítulo 11. E o nosso tema de hoje é Lázaro, o amigo de Jesus. É um capítulo tremendo, né? Você já leu esse capítulo? É maravilhoso. Então, convido você a ler e se preparar para a nossa célula de hoje. Vamos lá, vamos para o nosso tempo de dinâmica para a gente estar junto aqui. A morte é sempre um assunto muito difícil. Seja pelas diferenças de crenças, seja pela dor que acompanha a morte, seja por tudo que envolve, né? Muitas vezes é uma situação inesperada, ou uma situação de longo sofrimento, ou até como nos dias que nós estamos vivendo. Muitos estão sofrendo com tudo que estamos vivendo e passando nesses tempos. Então, eu queria deixar algumas perguntas aqui para você. Queria que você escolhesse uma dessas opções que eu vou colocar. E a pergunta é o seguinte: como você tem lidado com esses dias de muita mortandade? Os dias que nós estamos vivendo, né? Tem um número muito grande, toda a mídia falando de morte. Como é que você tem lidado com isso? Quero colocar as opções. Talvez você pense assim: sempre tivemos muitas mortes, agora eles só estão enfatizando essas mortes, né, pelo vírus aí, mas muita gente morre de câncer, muito mais gente morre de outras coisas. É esse o sentimento que eu tenho. Talvez uma outra opção fosse: eu evito pensar nesse assunto de morte, eu não gosto nem de pensar, então eu evito esse assunto. Uma terceira opção poderia ser: eu sinto muita melancolia, me bate uma tristeza muito grande e eu sinto até medo quando o assunto é morte. Uma quarta opção poderia ser: olha, como eu já vivi essa situação de perto, alguém já morreu por esse vírus, né, muito próximo de mim, eu sinto tal coisa. Você acrescenta com o seu sentimento daí. E uma outra seria: eu não tive ninguém tão perto que morreu, eu tenho um pouco de dificuldade de sentir o que está todo mundo sentindo, eu não penso nada sobre o assunto. E, por fim, uma outra possibilidade seria: eu exerço muita fé, eu luto com a fé e penso essa situação sobre morte com cuidado, mas eu luto contra esse assunto exercendo minha fé. Deixei algumas opções para você, mas pode ser que não seja nenhuma dessas. Então, gostaria que você deixasse a sua perspectiva. Como é que você tem lidado com esse assunto de morte nesses dias? Vamos compartilhar isso com os nossos irmãos dentro da célula. Talvez, esse seja um tema um pouco forte, um pouco pesado, mas é o tema da nossa lâmina de hoje. Lázaro morreu, nessa história toda. E vamos compartilhar aqui, então, a partir do capítulo 11. Queria convidar você para ler todo esse capítulo antes de começarmos, especialmente aqui a parte da reflexão, Mas aqui, nesse momento, eu vou ler apenas algumas partes dele. Por que ler todo o capítulo? Para que você entenda todo o contexto, consiga considerar toda a história, e consiga realmente ouvir e entender o resumo que eu estou convidando o seu líder de célula para fazer. Então, o líder pode realmente fazer um resumo no momento da célula, mas você que está estudando aqui comigo, é importante que você leia todo o capítulo. Como é um capítulo muito grande, eu não vou fazer a leitura toda, eu vou ler partes, algumas partes deles, em alguns momentos que a gente vai compartilhar agora, ok? Então, eu dividi esse estudo em 4 partes principais. E a gente vai ler, então, os versos principais dessas partes. Vamos começar com a razão do milagre. A razão do milagre está do versículo 1 ao versículo 16. Mas eu quero ler com você apenas os versos 4 a 6. Vamos lá. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava
Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Bom, Jesus havia passado por Betânia, era amigo dessa família, muitas vezes passava por lá, mas não estava ali, né, na aldeia deles no exato momento em que Lázaro fica doente. Ele está longe. Mas alguém mandou o recado, né? As irmãs mandam o recado que Lázaro estava doente, muito doente. E Jesus ainda não se move de onde ele estava. Apenas ele traz essa palavra. Essa não é uma doença para a morte. Essa é uma doença para que Deus seja glorificado. E é muito interessante o que ele coloca, né? Então, veja como Jesus sabia de todas as coisas de antemão. Conhecia tudo o que iria acontecer. Ele tem todo o controle, né? Todas as coisas estão debaixo do seu controle. Não se engane. Não pense que Deus tem permitido que nós vivamos o que temos vivido e que tudo isso esteja fora do controle dele. Muito pelo contrário. Ele conhece todas as coisas, do início ao final. Então, confie nele, né? Agora veja comigo os versículos 9 e 10. Jesus convida os discípulos para voltar a Betânia. E veja a resposta deles. Senhor, eles vão te apedrejar lá, cuidado, não podemos voltar para aquele lugar. Mas Jesus respondeu no versículo 9. O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo. Quero que você pense comigo. O que significa? Versículos 9 e 10. Quem vive na luz sabe por onde anda. E quem anda nas trevas pode tropeçar. Converse com a sua célula. O que significa andar sob a luz? Eu acredito que Jesus já sabia de todas as coisas, como eu acabei de falar. E por isso, porque ele tinha comunhão com Deus, o Pai das luzes, ele andava num lugar claro. Ele andava com a capacidade de ver todas as coisas. Isso dava a ele a segurança de saber o que Deus desejava para cada situação. Então, de antemão, Jesus sabia o que Deus queria fazer em tudo isso que estava passando, né, na vida de Lázaro. Veja que interessante, como Jesus vivia numa dimensão diferente de tempo da nossa, para o Senhor, dormir significava morrer. Né? Que coisa mais interessante. Aqueles que dormem no Senhor, ou seja, aqueles que morrem no Senhor, têm a vida eterna e estão apenas descansando nele. Eu acredito nisso, como a palavra do Senhor nos diz, porque para ele a dimensão de tempo é totalmente diferente do que para nós. Quando você dorme, você gasta lá 8 horas, talvez 7 horas, talvez alguns menos, 6 horas. E você não tem a sensação quando você se levanta no outro dia, que basicamente você não perdeu nada, né? Embora você estivesse dormindo, é rápido, você acordou e pronto. Você consegue discernir o que eu estou dizendo? Consegue entender o que eu estou dizendo? E é assim no Senhor. Aqueles que morrerem, que descansarem nele, que estiverem dormindo, né, na linguagem que Jesus está usando, eles não vão perceber o tempo, porque o tempo vai passar de forma diferente. Porque quando o Senhor voltar, aqueles que estiverem dormindo, descansando nele, serão os primeiros que ressuscitarão na sua glória. Que coisa mais linda, que coisa tremenda, que consolo para os nossos corações, que presente de Deus saber que Ele é eterno e que o tempo para Ele é medido numa outra dimensão, de uma forma completamente diferente. Pense sobre isso, né? Mas vamos seguir no nosso estudo aqui. Agora, o próximo aspecto que Jesus
deixa de importante aqui nesse capítulo está a partir do versículo 17 ao versículo 37, que são os ensinos de Jesus a respeito da ressurreição. E a gente acabou de introduzir um pouquinho. Duas revelações são importantes que Marta traz a respeito deste assunto. Primeiro está no versículo 24. Marta respondeu a Jesus. Quando Jesus chega, então, a primeira a se encontrar com ele é Marta. E Marta diz a Jesus que Jesus, se ele estivesse ali, o irmão dela não teria morrido. E Jesus promete a ela, seu irmão vai ressuscitar. Mas versículo 24, veja que revelação tremenda Marta tem. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Então veja que interessante. O primeiro ensino que nós temos aqui sai da própria boca de Marta. A ressurreição será no último dia. Então, como nós já dissemos, na vinda do Senhor haverá ressurreição de todos aqueles que dormiram, que morreram no Senhor, né? E por fim, ela tem uma segunda revelação muito importante acerca de Jesus, que está no versículo 27. Ela lhe responde: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Que tremendo! Ela sabia quem era Jesus, que Jesus era o Filho de Deus, o Cristo, o ungido. Paralela a essa revelação é a revelação que Pedro teve sobre Jesus. Então veja como Marta era uma discípula do Senhor. Ela tinha uma revelação, um entendimento de quem Jesus era. Mas ela responde essa passagem, né, esse termo aqui do versículo 27, a algo que Jesus diz. E Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que morramos, nós temos a esperança de ter a vida eterna nele. Porque ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Lembre-se, nós estamos estudando João. E João contém os eu sou de Jesus. Vários momentos em que Jesus se revela às pessoas, aos discípulos, durante o livro de João. E essas revelações são revelações profundas, são verdades eternas. E essa é mais uma delas. Eu sou a ressurreição e a vida. O nosso Deus não é um Deus de morte, é um Deus de vida. E nele está a ressurreição e nele está a vida. Porque ele é a própria ressurreição e ele é a própria vida. Isso não é maravilhoso? Isso não traz alegria ao seu coração? Isso não desperta fé ao seu espírito? Então tenha a certeza de que eu e você temos a ressurreição e a vida através de Jesus. Maravilhoso isso, não é? Mas continuando ali, né, nós temos, então, os discípulos avisaram Maria que Jesus estava ali, então Maria corre em direção a Jesus. Maria vem se encontrar. Lembre-se, Lázaro já havia morrido, Lázaro já estava enterrado, né, já estava numa tumba com uma grande pedra colocada sobre ele ali, né? E Marta, então, tem essa primeira conversa, primeiro encontro com Jesus, mas depois, né, Maria, então, chega. E Maria chega com muita dor, chorando, né, falando com Jesus a respeito de que Jesus não estava ali. Então, versículo 32, chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. No versículo 33 diz: ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam-lhe. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. O espírito de Jesus ficou comovido, atribulado. Jesus tinha sentimentos, Jesus era homem como nós, sujeito a muitos sentimentos que vinham no seu coração. E ele se condói com Maria, com o coração de Maria angustiado. Então, eu queria deixar uma pergunta para você. O que é que comove o seu coração? Porque o que comove o coração de Jesus é a morte. A morte daqueles que não conhecem, a morte daqueles que já o conhecem. A morte traz dor. A morte comoveu o coração de Jesus. O que é que comove o seu coração?
terceira parte importante do nosso estudo, nesse capítulo de João, capítulo 11, né? Vai dos versículos 38 a 44. E é exatamente o momento do milagre. O momento em que Jesus, então, se dirige àquela tumba, né? E se você já leu, então, a história toda, você vê que Jesus dá uma ordem, dizendo, né, para que eles tirem a pedra, né? Então, vamos ver aqui um aspecto bem importante, né? Ele diz, tirem a pedra. E Marta diz, nossa, Jesus, mas já cheira mal, já fazem 4 dias. Então, Jesus novamente fala sobre a glória de Deus, no versículo 40. Não lhes falei que se crescem, veriam a glória de Deus? Então tiraram a pedra e Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isto por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. E depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Que coisa tremenda, né? Que coisa mais maravilhosa. Marta veria a glória de Deus na ressurreição de Lázaro. Onde é que você tem visto a glória de Deus? Quero deixar esse momento para você pensar a respeito disso. A glória de Deus se manifesta de muitas formas. Nós já temos estudado isso aqui nas lâminas. Como é que você tem percebido a glória de Deus? Pense um pouco sobre isso e compartilhe. Jesus disse, tire a pedra e venha para fora. No meio dessas duas colocações, Jesus orou ao Pai. Jesus fez uma oração que iniciou-se com gratidão, dizendo, Senhor, eu sei que tu me ouves. Obrigada, eu sei que tu me ouves. Uma certeza de Jesus, compartilhando, na verdade, uma fé que ele tinha, né? A certeza de que Deus estava com ele, que Deus já tinha o ouvido. E nesse instante, o que a gente percebe é que a gratidão de Jesus simbolizava a própria confiança, a própria fé que Jesus tinha. Pense comigo, quando você exerce fé e exerce gratidão juntas, isso move o coração de Deus. Já aconteceu isso com você em algum momento? Você primeiro agradeceu e depois experimentou o que Deus tinha? Bom, quando nós seguimos aqui, nós vemos que, no versículo 44, o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Então, Lázaro sai para fora, mal podendo caminhar, né? Não sei como que ele caminhou todo envolvido em panos, né? Em linho, né? Aquilo que estava realmente impedindo Lázaro de caminhar eram os próprios panos que foram feitos para um cuidado, para a preservação do corpo dele depois da morte. E a gente sempre faz um paralelo aqui. Jesus mesmo não foi lá e tirou os panos que estavam envolvendo, né, Lázaro. Ele pediu, ele convidou os demais discípulos que estavam ali para que fossem até Lázaro e tirassem o linho que envolvia Lázaro. E nós costumamos fazer um paralelo aqui com a igreja. Deus ordena um milagre nas nossas vidas. E Deus muitas vezes usa pessoas para completar um milagre na nossa vida. A salvação é o primeiro milagre que você experimentou. Você pode experimentar muitos milagres. Milagres de mudança no seu casamento, milagres de cura, milagres maravilhosos que Deus quer fazer e pode fazer através da sua fé e gratidão. Mas eu sei que também muitas vezes Deus vai usar a própria igreja para tirar os panos ao redor da sua vida, para te sustentar em oração,
para completar o milagre de Deus na sua história. E isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Nós temos muitos testemunhos do que Deus tem feito nesses dias, usando irmãos na vida uns dos outros. Eu queria que você compartilhasse um momento na sua história em que Deus usou alguém para completar um milagre, para completar algo maravilhoso na sua vida. E você pode reconhecer isso. Seguindo com o nosso último ponto aqui do nosso estudo, essa parte está do versículo 45 ao 57. É muito interessante que os judeus começaram, diante desse tremendo milagre que o Senhor operou, a já falar sobre a sua morte, a preparar uma maneira, né, em que ele fosse morto. E no versículos 49 a 52, nós temos uma frase muito relevante, muito importante aqui acontecendo. Quero ler com você. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: Nada sabeis, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num só povo. E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Veja que interessante. Nesse momento, Caifás profetizou que a morte de Jesus seria em prol de todo o povo. Ninguém mais precisaria morrer. Ninguém mais precisa morrer para pagar os seus pecados diante de Deus. Jesus foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E a sua morte nos livrou da morte, da nossa própria morte. Veja que interessante. Então, Deus, naquele exato instante, através da boca daquele homem, estava lançando uma profecia. Ela era a confirmação de profecias já do Antigo Testamento que se cumpriria naqueles dias. E creia comigo, todas as profecias do Senhor se cumprirão. Nenhuma delas cairá por terra. Todas as profecias de Deus se cumprirão, querido. Aquilo que Ele escreveu na sua palavra certamente se cumprirá. Assim como se cumpriu nessa passagem aqui. Agora, a nossa aplicação. Vamos lá. Se você se comparasse a Lázaro, como estaria a sua vida espiritual hoje? Você tem se sentido morto? Porque não tem ouvido mais a voz de Deus? Se sente solitário? Bem sozinho? Ou você se sente enfaixado, necessitando de ajuda, de alguém que chegue até você, que realmente te ajude a sair das faixas que estão te impedindo de caminhar com Deus, de alcançar o que Deus tem para você? Ou talvez ainda você se sinta livre, sinta-se pronto para continuar servindo como Lázaro, continuar, junto com os discípulos, participando daquilo que Deus tem para você. Pare por um instante. Vamos orar como célula. Como é que a igreja pode te ajudar nesse instante? Como é que a sua célula pode te ajudar? Abra o seu coração. Não lute sozinho. Não fique nas suas batalhas sozinho. Deus quer e Deus vai usar a igreja, cada um de nós nesse instante. Você pode ser um instrumento de Deus e você também pode ser ajudado pelos instrumentos de Deus nesses dias. Vamos orar sobre isso como célula. Bom,
vamos lá. Continuamos transmitindo os nossos cultos online e você deve continuar nos acompanhando, nos seguindo. Quando você estiver no YouTube, não esqueça de curtir aquele vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Você também pode acessar de outras formas, você pode acessar pelo Instagram, você pode participar lá, dando seu comentário, abençoando e participando do nosso culto. Que o Senhor continue te usando dessa forma também, amém? E olha só, sempre às 17 horas no domingo, o Ina Kids lança lá a nossa mensagem para as crianças. Então, se você tem filhos, separe este momento, valorize este momento, participe com o seu filho, ensine, estude com ele a palavra, deixe que Deus ministre o coração dele, porque é muito importante que ele continue recebendo a palavra e participando de todos os desafios nas nossas células e também, através desses nossos vídeos. Bom, estamos arrecadando coisas para o nosso Mega Bazar e participe também da nossa Cesta da Generosidade. Você já conhece esses avisos, fique ligado, compartilhe e seja uma bênção nas mãos do Senhor. Por fim, quero dizer a você, siga-nos nas nossas redes sociais, não se esqueça disso, porque estamos sempre alterando, modificando muitas coisas, Os nossos horários, estamos voltando diversas atividades. Se Deus quiser, em agosto, estaremos voltando com muitas coisas novas. Então você precisa ficar ligado para saber que cursos vão voltar, como é que nós vamos voltar e assim você poder participar de tudo que a igreja tem oferecido a você. Nós somos a igreja, você e eu. Participe conosco.